Muito boa tarde. Nós vamos dar início a esta quarta audição a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD. Já temos connosco, ainda que não presencialmente, o Sr. Conselheiro Sérgio Tavares, que aqui representa o Conselho das Comunidades Portuguesas e que cumprimento, agradecendo muito a possibilidade de se juntar a nós, ainda que à distância. E vamos iniciar os trabalhos com a apresentação do requerimento pelo PSD. O Sr. Deputado Carneiro tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Conselheiro Sérgio Tavares. Agradecer a sua colaboração nesta marcação tão apressada da parte do Parlamento. O requerimento é fácil de apresentar. Portanto, o PSD entregou um projeto de lei no Parlamento e, nesse âmbito, pediu estas audições. E aquilo que nós trazemos é o voto por correspondência nas eleições presidenciais e nas eleições europeias. Hoje não existe, nós queremos implementar, de modo a que isto potencie a participação dos eleitores que residem nas comunidades portuguesas, porque se nós olharmos para os números das legislativas, da participação nas legislativas, vemos que de facto é um elemento diferenciador. A outra questão que está plasmada também neste projeto e que dá aso a esta audição é um teste do voto eletrónico não presencial nas eleições europeias. Portanto, não teria caráter vinculativo, sim ou não, qual é a vossa posição sobre isso? Aquilo que é o nosso interesse é aumentar a participação naturalmente. Obrigado. Agradeço ao Sr. Deputado Carneiro e, portanto, passamos agora à intervenção inicial do Sr. Conselheiro Sérgio Tavares, a quem passo a palavra. Boa noite, aqui já é boa noite. Obrigado pelo convite. É sempre bom falar com essa casa e, minimamente, com essa comissão. Nós, enquanto comissão, tivemos aí em abril e ao vivo, durante a nossa reunião anual, e foi interessante esse diálogo e como há um encadeamento entre aquilo que foi discutido nesse dia e aquilo que está a ser discutido hoje. Sobre aquilo que o deputado do PSD acabou de dizer, sobre o alargamento da forma de votação postal às eleições presidenciais europeias, totalmente de acordo. Uma das grandes prioridades que o CCP tem, e acho que vai continuar a ter, é aquilo que nós chamamos a uniformização das formas de voto, ou seja, que haja uma coexistência de múltiplas formas de votação dentro do mesmo processo eleitoral. O exemplo que eu dei ao longo destes anos, inúmeras vezes, é que eu, por exemplo, estando em Edimburgo ou Dublin, por exemplo, voto no método que estou mais acostumado ou que me sinto confortável, nomeadamente o voto eletrónico, através do meu telemóvel, o voto eletrónico descentralizado. O meu amigo vizinho João, que está mais habituado, por exemplo, ao voto postal, é essa a opção que prefere e com que se sente mais confortável e é assim que faz. Já a minha amiga Maria, que está em Stockport, nos arredores de Manchester, decide e vai votar presencialmente ao consulado. Isto tudo a coexistir no mesmo processo eleitoral, o que significa que, por exemplo, algo que é absolutamente fundamental, que é os cadernos eleitorais materializados, têm que estar em funcionamento em todas as mesas de voto que forem constituídas em tempo real, o que obviamente implica, do ponto de vista técnico pelo menos, todo um conjunto de requisitos. Sobre o teste ao voto eletrónico, como eu disse em abril, aí esse bicho já de cabeças para muita gente, ou pelo menos para alguns, eu acho totalmente de acordo. Nós defendemos, somos grandes defensores em termos da Comissão, dentro do CCP, a implementação do voto eletrónico e que se faça um teste para que de uma vez por todas se possa começar a falar sobre este assunto, já não em abstrato, mas com base em dados concretos e reais, e ver o que é que correu bem, o que é que possa ter corrido menos bem e a partir daí corrigir e desenvolver o sistema. Eu diria que um teste no voto eletrónico para as eleições europeias, claramente que sim, mas tenho, digamos assim, muitas dúvidas. Estou a ser muito diplomático. Não sei se haverá tempo para isso, em termos parlamentares, e até mesmo técnicos, veremos, mas o
o que mais nos custa, vamos pôr assim, é que já podíamos ter ultrapassado toda esta questão, porque no próximo dia 26 de novembro vão haver eleições para o CCP, estiveram em cima da mesa, esteve em cima da mesa a realização do teste para o voto eletrónico, avançou-se muito, foi feito muito trabalho, quer pelo MNE, quer pelo MAI, pela Administração Eleitoral, mesmo até pela AMA, também em termos da moderação administrativa, todo um trabalho nesta área que foi pura e simplesmente metido na gaveta por um desígnio político. Houve aqui um veto político que impediu que um compromisso que foi repetidamente assumido com o CCP fosse completamente ignorado e de uma forma que foi, digamos assim, bastante desagradável. Portanto, se essa oportunidade tivesse sido aproveitada, agora em novembro já se teria esse teste, portanto já se poderia começar a olhar para esta questão, como disse há pouco, com base em dados concretos e não em dados só apertados como até agora. E até porque a eleição do CCP é aquilo que eu costumo dizer, uma eleição neutra, e já não outro tipo de eleição com outro tipo de enquadramento e significado, que é, por exemplo, umas europeias, umas presidenciais ou mesmo umas legislativas. Portanto, essa oportunidade perdida, eu acho que agora o país vai pagar o preço por essa decisão política, por não a ter assumido e não a ter avançado. Eu queria só fazer também, muito rapidamente, 2 pontos prévios. Estou a ver o tempo. As eleições, especificamente as eleições para o Parlamento Europeu, são eleições muito sui generis. Tradicionalmente têm um nível de abstenção ainda mais alto do que é habitual, e depois têm outra característica, que é talvez a única eleição onde as comunidades portuguesas, enquanto comunidades imigrantes na Europa, neste caso, na União Europeia, têm um peso eleitoral ou potencialmente podem ter um peso eleitoral numa eleição nacional, que normalmente não acontece. Por exemplo, numas legislativas, o cidadão português, a menos que tenha a dupla nacionalidade, não pode votar. Portanto, esta é, talvez, como disse, a única eleição onde ele, em termos nacionais, no país onde reside, em que pode ter uma palavra a dizer do ponto de vista eleitoral. E é curioso ser alguém que, pelo menos por enquanto, representa o Reino Unido, em que, por definição, já não há votação para o Parlamento Europeu no Reino Unido, mas onde as consequências de não o poder fazer em termos de ter peso eleitoral numa eleição nacional ficou bastante patente e bastante claro. E o custo que isso tem e o custo que isso vai ter ainda. Só 2 pontos prévios, que é nós tentamos evitar equacionar as eleições ou o voto eletrónico, como por exemplo fazer o paralelo com transações bancárias, porque há dinâmicas muito diferentes em que, por exemplo, numa transação bancária ou num ambiente bancário, o que interessa ao banco é fundamentalmente assegurar a pessoalidade daquela transação, ou seja, que é a pessoa correta que está a fazer aquela transação ou dar aquela ordem de transferência ou o que quer que seja, enquanto que em ambiente eleitoral não só há que assegurar a pessoalidade, mas ao mesmo tempo a confidencialidade e o anonimato do voto. E isso transforma todo o processo de uma forma que não se coaduna bem com as comparações com algo como a transação bancária. Por último, eu julgo que logo no início das audições de hoje foi feita uma alusão ao processo na França, pelo deputado Miguel Iglesias, do Partido Socialista. E ele fez um enquadramento, fez uma alusão ao processo da França no âmbito de uma falta de segurança. Ora, não é verdade. O que aconteceu foi em que houve, de facto, uma anulação de processos eleitorais em determinados círculos, mas por razões ou de ordem técnica, dentro daquilo que o engenheiro Lino Santos corretamente falou como a cadeia de valor, ou, por outro lado, porque foi feita a campanha eleitoral fora dos prazos legais para o efeito. E é isso que leva à anulação dos processos eleitorais em determinados círculos. E não questões, como foi aludido, de insegurança do processo eleitoral. Acho que isso tem que ficar muito claro para que quem nos está a ver e a ouvir não fique com a ideia errada.
E ficava-me por aqui, para não me alongar mais. Agradeço ao Sr. Conselheiro Sérgio Tavares, não o disse no início, mas o Sr. Conselheiro é coordenador da Comissão para os Assuntos Consulares, Participação Cívica e Política do Conselho das Comunidades Portuguesas. Terminou a sua intervenção inicial, passamos aos grupos parlamentares. Começamos com o Partido Socialista. Sr. Deputado Francisco Oliveira tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, a minha saudação ao Sr. Conselheiro Sérgio Tavares, coordenador da Comissão para os Assuntos Consulares, Participação Cívica e Política do Conselho das Comunidades Portuguesas. Pois, relativamente a esta matéria, de facto, o Partido Socialista apresentou uma proposta de lei relativa a esta situação e, de facto, damos, de certa maneira, aqui a ideia realmente daquilo que será possível fazer, mas também tendo em consideração as várias opções. Entendo correta a forma como coloca a questão, a necessidade de ter várias opções, até porque a forma como os nossos imigrantes estão localizados em zonas completamente diferentes da Europa, lhes pode permitir, eventualmente, o voto por correspondência, o voto eletrónico, o voto presencial e outros tipos de voto. Acontece que, de facto, há realmente algumas diferenças, não só no que diz respeito ao tipo de eleição em si. Cada eleição é sui generis, tem efetivamente características muito diferentes e terá necessariamente que ter garantias e seguranças também diferentes. Por outro lado, há também a questão que diz respeito ao voto eletrónico, e agora falando sobre o voto eletrónico, sobre o voto eletrónico presencial ou o voto eletrónico online. E aí a questão que o Sr. Conselheiro referiu sobre a segurança não só da pessoalidade, como também da validade do próprio voto. Ou seja, não basta que seja a pessoa A a efetuar o voto, mas terá que ser a pessoa A devidamente consciente de que é esse o voto que quer exercer e nos termos em que pretende exercer. E, portanto, há toda uma série de controle que escapa à questão tecnológica, neste caso concreto, e que, como ouvimos hoje, não há risco zero e, portanto, há, na verdade, possibilidade de ir mitigando estas situações. A questão que colocava relativamente à forma como o Conselho das Comunidades Portuguesas vê esta situação é de que saber, efetivamente, qual seria a melhor solução para evitar os problemas que vão existindo no que diz respeito ao voto eletrónico e, na perspectiva de ter as várias opções, desde o voto por correspondência, das presidenciais europeias, também saber até que ponto é que os CTT poderão ou não abrir a possibilidade desse voto por correspondência e quais os prazos e em que termos esse voto por correspondência seria, eu diria, pronto, que seria eficaz, tendo em consideração o que aconteceu nas últimas legislativas relativamente à matéria como as coisas se passaram. E, portanto, há toda uma série de circunstâncias que, na verdade, são importantes para trazer os membros da comunidade portuguesa ao seu país e estarem efetivamente ligados à comunidade e àquilo que se passa em Portugal, mas, por outro lado, há que garantir e há que mitigar os riscos e em que termos é que esses riscos podem ser mitigados. Eram as questões que deixava. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Francisco Oliveira. Passamos ao Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Carneiro, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, eu retomo muitas das coisas que já disse antes, e é verdade que teve aqui há muitos meses atrás. O PSD aprovou, na generalidade, o seu projeto de lei em meados de fevereiro, março, terá sido por aí, com muito tempo para podermos fazer este processo com a devida cautela e ponderação, mas, entretanto, fomos sendo surpreendidos com algum bloqueio à realização destas audições e hoje aqui estamos a realizá-las depois de a semana passada termos pressionado novamente para que elas acontecessem, porque estavam aprovadas. Não é propriamente a forma como eu pessoalmente gosto de trabalhar, mas enfim, são as circunstâncias que temos e é assim que temos que gerir esta questão.
O voto por correspondência existe nas legislativas. E ninguém coloca em causa o voto por correspondência. Eu não ouvi nenhum partido político até hoje dizer o voto por correspondência nas legislativas deve acabar amanhã. Podem levantar questões, se deve mandar a cópia do bilhete de identidade, se não deve mandar a cópia do bilhete de identidade. Ora, mas a cópia do bilhete de identidade é aquilo, por exemplo, que garante que o boletim passou pela mão da pessoa, ou pelo menos garante mais que passou pela mão da pessoa. Se for uma carta que não vem o bilhete de identidade, como alguns partidos criam nas contagens de votos, a gente sabe lá quem é que votou. Se foi a pessoa, se foi outro qualquer. Enfim, há mecanismos, por mais singelos ou simplistas que sejam, como este de colocar uma cópia do bilhete de identidade ou do cartão de cidadão no subscrito que é remetido para a contabilização, que garantem que aquilo passou pela mão das pessoas. Ora, se o ato ou dos atos eleitorais onde há mais participação dos portugueses é as legislativas, porque é que não haveremos de alargar isto também às europeias, onde a abstenção é dramática, não é? E depois ouvimos aqueles comentadores e políticos na televisão no dia das eleições a dizer que é dramática a abstenção, tem que ser tomadas medidas. O próprio senhor Presidente da República alertou para esta questão nas últimas eleições presidenciais. O que é que foi feito desde então até hoje? Bem, no dia das eleições todos disseram que era dramático, tinha que se fazer alguma coisa, mas depois ninguém faz em concreto, que é uma coisa absolutamente, é uma hipocrisia total. Total. E para nós não há portugueses de primeira ou portugueses de segunda. São todos portugueses. Porque se não querem que os eleitores portugueses no estrangeiro votem, então não lhes tivessem dado a nacionalidade. Mas deram. E se deram, são igual a mim ou qualquer um dos senhores deputados ou qualquer cidadão que anda aí na rua e que tenha o cartão de cidadão português. E isto é inapelável. É assim. Influencia as eleições, pois influencia as eleições se as pessoas participarem. Mas o que é que a gente quer? Quer que as pessoas participem. Nós queremos que as pessoas participem. Nós não queremos empurrar os cidadãos portugueses residentes no estrangeiro para uma situação em que têm que fazer 300 ou 400 quilómetros para lá e 300 ou 400 quilómetros para cá para poderem votar, senão não votam. Não é justo isto. Não é justo. Exato. E o princípio da igualdade diz tratar igual o que é igual, diferente do que é diferente. A Constituição proíbe o voto eletrónico não presencial no continente e ilhas. Pois muito bem, não é isso que estamos a propor. Estamos a propor nos círculos das comunidades. Aí a Constituição não tem nenhuma barreira, não há nenhuma barreira legal. Nenhuma. Nós, hoje, relacionamos com a administração tributária, com a segurança social, abrimos contas bancárias com a chave digital do cartão de cidadão, com o leitor do cartão de cidadão, com tudo isso. Tivemos a AMA aqui a garantir que nunca teve incidentes com a validação, que é uma peça da arquitetura que seria necessária em termos informáticos. É apenas uma peça, não é única. Estamos conscientes disso. Mas é uma grande peça. Garantirmos que é a pessoa que se certificou é uma grande peça. Porque eu, por exemplo, no voto por correspondência, não sei se é sempre assim, se não foi o irmão ou o tio que pegou no subscrito, tirou a fotocópia, não sei. Portanto, ali não, tem que ser com o código que a pessoa sabe, etc, etc. E é ela que sabe o código, não é outra pessoa. Vou terminar. E, portanto, para nós era muito importante que, se tiver algum contributo a fazer relativamente à proposta do PSD, para nós melhorarmos, porque há aqui coisas que eu reconheço que nós, até em decurso destas audições, que de forma inédita estão a ser feitas em muito tempo em processos eleitorais. Eu não me recordo de processos legislativos em que tivéssemos este tipo de audições, é tudo feito à pasada, combinado no Parlamento, sem ouvir ninguém. Estamos a tentar fazer isto direito. Portanto, se tiver contributos, nós estamos totalmente receptivos a recebê-los. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Carneiro. Passamos à Iniciativa Liberal. A Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz tem a palavra. Obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Conselheiro Sérgio Tavares, cumprimentando também na sua pessoa o Conselho das Comunidades Portuguesas e salientando os esforços que têm se dado na defesa dos direitos das nossas comunidades pelo mundo fora. E este esforço tem especial relevância no momento em que as comunidades portuguesas têm crescido a olhos vistos, fruto da grande vaga de imigração a que temos assistido na última década, e por isso mesmo, do nosso ponto de vista, é fundamental que esta Assembleia reforce e redobre os esforços que asseguram
que estes portugueses que estão fora são ouvidos e que se conseguem fazer representar adequadamente, quer através das comunidades portuguesas, quer através da Assembleia da República. Da nossa parte, eu gostaria de reafirmar o compromisso que a Iniciativa Liberal tem vindo a assumir em levar a cabo esforços para a agilização e para a simplificação do processo eleitoral dos portugueses e dos lusodescendentes residentes no estrangeiro. Hoje, os cadernos eleitorais nos círculos da Europa e fora da Europa refletem esta mesma realidade, a realidade da elevadíssima taxa de abstenção, que apesar de ser parcialmente justificável, tendo em conta que estes portugueses não estão tão familiarizados com a realidade nacional, ainda assim demonstra que não estamos a fazer o suficiente para os aproximar desta mesma realidade. Antes de chegar ao tema do processo eleitoral, também queria referir que a Iniciativa Liberal, na semana passada, propôs uma reforma de fundo no que toca a estes portugueses. Demos entrada do nosso projeto para a reforma do sistema eleitoral, onde englobamos também os votos do Círculo da Europa e de fora da Europa no Círculo Nacional de Compensação que propusemos. E esta proposta visa precisamente melhorar aquela que é a qualidade da nossa democracia e incentivar também a real participação democrática de todos, mas também e principalmente daqueles que estão lá fora, e por isso exige isto mesmo, medidas que mudem realmente o paradigma das nossas eleições. Para além disso, temos também acompanhado publicamente a possibilidade dos projetos de piloto de voto eletrónico fora do território nacional, por um simples motivo. Fora do território português, esta realidade já existe, e um facto é que existe realmente um problema com a contagem dos nossos votos, e por isso mesmo exigem-se soluções novas para solucionar esta questão, apesar de, quanto às eleições internas, legislativas, por exemplo, assumamos uma posição mais cautelosa quanto à introdução de voto eletrónico, apesar de acharmos que esta possa ser uma solução para ir sendo implementada fora do país. Por isso, e na medida em que este seja mesmo um projeto piloto abrangente, que cubra diferentes realidades, diferentes tipos de comunidades, que possa permitir uma comparação séria entre as diferentes realidades, somos a favor do projeto piloto. Fomos também favoráveis a todos os esforços que foram feitos no sentido de alargar as possibilidades de voto deste cidadão e cabe, quanto a nós, ao Estado português acomodar as opções destes portugueses no momento do voto. Para terminar, resta-me perguntar ao Sr. Conselheiro sobre quais são as medidas que considera pertinentes e prioritárias para as comunidades portuguesas e se os projetos que estão em discussão na Assembleia da República cumprem todos os requisitos e todas as expectativas do Conselho das Comunidades Portuguesas. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, e nós concluímos a ronda dos grupos parlamentares com o Grupo Parlamentar do PCP. Sra. Deputada Alma Rivera tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Conselheiro Sérgio Tavares e através do mesmo Conselho das Comunidades Portuguesas. É sempre um gosto poder trocar opiniões com este Conselho e aproximar assim também as comunidades do trabalho da Assembleia da República. Como não será surpresa, até porque tivemos recentemente, como bem referiu, uma reunião em que abordámos estes temas. Para o PCP,
o aspecto primordial é a melhoria das condições de acesso ao voto através da disponibilização de mais mesas e mesas mais próximas e, portanto, nós privilegiamos a presencialidade do voto e, nessa medida, temos tido dúvidas e temos sido muito cautelosos no conjunto de outras soluções que continuamos a acompanhar e continuaremos a acompanhar e a avaliar. E, de facto, aquilo que percebemos é que é preciso que haja muito mais a votar, é preciso muito mais agilização e facilitação desse processo e achamos que para atingir esse objetivo há outros problemas que urge combater, desde lá a falta de informação, de condições, de funcionários, a própria dificuldade às vezes em ter mesas que sejam próximas, porque os consulados ou as embaixadas não estão próximas e, portanto, sabemos que há soluções que se podem encontrar também para contornar isso. Há países que protocolam outras soluções e através de outros edifícios, disponibilização de outros edifícios, de outros espaços para permitir a multiplicação das mesas e também a agilização da própria formação de mesas. E, portanto, é neste sentido que vamos intervir e que queremos que saibam que, embora não partilhemos o entendimento do PSD nesta matéria, partilhamos a preocupação e partilhamos um objetivo e um sentido de missão que é de elevar a participação e facilitar essa participação, permitir, em última instância, permitir a muita gente a poder decidir sobre o destino do seu país e, portanto, também exercer o direito de voto. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Alma Rivera. Concluímos assim as intervenções dos grupos parlamentares e, portanto, teremos agora a intervenção final do Sr. Conselheiro Sérgio Tavares, a quem dou a palavra. Obrigado mais uma vez. Eu começava só por fazer um apanhado das várias questões e peço já perdão se me esquecer de alguma coisa, mas há uma questão que eu acho que tem que ficar clara sobre o voto eletrónico. Eu acho que é um erro enquadrar a discussão do voto eletrónico como forma de tentar minimizar a abstenção. Não é bem disso que se trata. Eventualmente poderá chegar-se a esse ponto, mas de início o que se trata é de dar a um cidadão português que reside no estrangeiro mais uma forma de votação para além das que está habituado ou as que tem tido disponível até agora. Por exemplo, só para ilustrar isto, falou-se e fala-se sempre, quando está a falar de voto eletrónico, na Estónia. A Estónia começou a fazer as votações eletrónicas em 2005. Nessa eleição teve uma participação de 3%. Portanto, e agora julgo que andará à volta dos 50% em termos de participação eleitoral eletrónica, comparada com a votação presencial. Ou seja, é um longo caminho e como todos os longos caminhos, quanto mais cedo se começar, mais cedo se atinge determinados níveis de participação eleitoral que já seriam bastante aceitáveis. Isto está depois aliado, que é o grande problema também que está por trás disto, que é que as comunidades portuguesas tradicionalmente, refletindo também a realidade que se passa dentro do próprio país, têm uma cultura de participação cívica muito baixa. Portanto, há desde logo este handicap que é preciso ultrapassar. Em termos, e fazendo já aqui uma alusão aqui à deputada do Partido Comunista, as eleições do CCP serão interessantes nesse aspecto também das mesas, porque vai ser muito interessante seguir se vão ou não ser constituídas mesas, e se sim quantas, fora da rede diplomática portuguesa, porque está previsto na portaria que foi emitida há poucos dias, para regulamentar o processo eleitoral do Conselho das Comunidades Portuguesas. Será isso algo de que, pelo menos pessoalmente, eu vou acompanhar de muito perto para perceber qual é, em termos práticos, o que é que vai acontecer, porque não é nada fácil, nada fácil criar mesas fora da rede diplomática. E depois, como bem disse,
muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, a rede diplomática não está onde deveria estar. Ou pelo menos não está nos sítios em que deveria estar, para além de outros onde também deveria haver uma presença que permitisse depois fazer eleições ou mesas de uma forma muito mais próxima das comunidades portuguesas, que estão, por si só, muito dispersas. E eu dou o exemplo, na Escócia, e há quem esteja incomparavelmente maior, se olharmos, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, em termos Ásia, África, mas só na Escócia, para se deslocar uma mesa eleitoral, significa, para quem está, por exemplo, em Edimburgo ou em Glasgow, fazer uma deslocação, por exemplo, de 300 e muitos quilómetros. E se estiver, por exemplo, no norte da Escócia, em Aberdeen ou em Inverness, praticamente duplica esse valor. Eu costumo dizer o que é que aconteceria aos níveis de abstenção em Portugal, se, por exemplo, quem está em Lisboa, se fosse dito que para votar teria que ir a Braga. E depois comparemos os níveis de abstenção dentro de Portugal e no estrangeiro. Em termos de o que é que poderia ser feito para melhorar o processo, eu acho muito interessante as propostas que foram feitas pelo próprio Parlamento Europeu, já desde 2018, mas o processo foi andando lentamente e também foi retomado algum esforço nesse sentido em 2022 e 2023, já este ano, para tendo em conta as eleições do próximo ano. E é interessante ver que eles apoiaram que houvesse uma abertura do leque da forma de votação, precisamente aquilo que nós estávamos a falar há pouco, da uniformização das formas de votação. Eles preconizavam o voto postal, preconizavam o voto eletrónico, até por procuração, que é algo que em Portugal não existe, mas que existe noutros enquadramentos legais na Europa. Portanto, há de facto uma vontade, já mesmo no Parlamento Europeu, e o reconhecimento que é preciso inovar e que é preciso avançar para a uniformização das formas de voto. Mesmo em eleições de círculo único, como é as europeias e umas presidenciais. Que é a razão que eu acho que há uma grande resistência, entre outras, mas esta é uma delas, para a não evolução para formas de votação sem ser só presencial. E aqui, eu acho que vocês ouviram hoje o Centro Nacional de Cibersegurança. Nós em abril também tivemos uma reunião com eles, com o Almirante Gabriel Marques, e uma das coisas que nos foi dita é que era preciso evoluir para o voto eletrónico. E é esse o sentimento que eu acho que nessa casa também deveria ser incorporado. Em termos do que é que pode ser feito para melhorar os sistemas de votação, e olhando apenas agora aqui para o voto para as eleições europeias têm uma peculiaridade, que é os resultados são anunciados em simultâneo em todos os países da União Europeia. Portanto, isso não se coaduna se olharmos para a forma como em Portugal se faz a contagem dos votos nas legislativas, em que há uma decalagem entre o pedido das eleições e o apuramento e o anúncio dos resultados, e já nem vou para o que se passou nas últimas, já nem vou aí. Mas mesmo no processo normal, não se coaduna com o processo que é necessário em termos das eleições europeias. E se falar, como nós falamos frequentemente com a administração eleitoral, e vermos a gigantesca logística que eles têm que fazer para fazer chegar ao agora 1,5 milhão de eleitores os boletins, facilmente se compreende que, por exemplo, só à partida os prazos têm que ser mexidos. Mas mais do que isso, eu acho que deve-se fazer uma modernização do voto postal, no sentido, por exemplo, do voto deixar de ser enviado para Lisboa, mas para, por exemplo, a rede consular nos diferentes círculos. Aquilo que nós chamamos a nacionalização do voto, ou seja, no Reino Unido o voto seria enviado ou para Manchester ou para Londres, onde seria feito o apuramento e depois transmitido por via eletrónica para Lisboa.
como acontece, por exemplo, numas presidenciais. É assim que se faz. Há o voto presidencial, o apuramento é feito no consulado e é transmitido para Lisboa. É esse tipo de coisas que eu acho que tem que se começar a ver. Há formas também, por exemplo, de forma de como é que se faz chegar o próprio boletim de voto aos eleitores. Por exemplo, se não aconselhava a ver, por exemplo, o exemplo holandês, da forma como eles fazem chegar à esmagadora maioria dos holandeses registrados no estrangeiro, como é que eles fazem a recepção do voto e a distribuição do mesmo, que é em separado, por exemplo, do envelope de envio de volta para a Haia. E há todo um conjunto de opções que podem ser feitas e, obviamente, obviamente a introdução do voto eletrónico, essa seria o coroar de toda esta inovação que seria necessário, entendendo que se deve proteger sempre a integridade e a confiança nos processos eleitorais. Isso é a condição sine qua non. Mas dentro disso e da gestão de riscos e, como foi dito há pouco, não há nada que seja perfeito ou como foi usado como desculpa para, por exemplo, a recusa de avançar e respeitar o compromisso assumido com o CCP em termos de teste ao voto eletrónico, em que na prática foi-nos dito, textualmente, que tem que ser absolutamente seguro. Isso é algo que não existe. Portanto, tem que haver aqui uma gestão e um entendimento dos riscos, como podem ser minimizados, e aí a AMA será fundamental, mas tem que haver coragem e capacidade política para avançar. E é isso que não tem havido até agora. E se quer, de facto, seriamente olhar para os níveis e melhoramento dos níveis de participação eleitoral das comunidades portuguesas, é por aqui que se tem que ir, claramente. Pergunto ao Sr. Conselheiro Sérgio Tavares se concluiu a sua exposição final. Sim. O Sr. Deputado Carneiro pede a palavra para que efeito? Só um pedido, se for possível, Sr. Presidente. Como aqui foi referido o exemplo da França, não sei se o Sr. Conselheiro tem informação sobre os motivos que levaram ao cancelamento dessas eleições, mas se nos pudesse remeter, acho que poderia ser muito útil. Com certeza. Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto ao Sr. Conselheiro se ouviu a pergunta. O Sr. Deputado Ouvi e posso fazer chegar à Comissão essa informação. Vai enviar-nos essa informação? Sim. Muito bem. Agradeço ao Sr. Conselheiro Sérgio Tavares, agradeço às senhoras e aos senhores deputados, foi uma tarde muito proveitosa, desejo a todos um excelente resto de dia e agradeço particularmente ao Sr. Conselheiro Sérgio Tavares, está concluída esta audição. Muito obrigada. Obrigado.